Bom dia, hoje é quinta-feira, 2 de julho, meu nome é Rodrigo Zevzicovas e começamos agora mais um Papo de Lojista. O sucesso do programa da semana passada mostrou a importância do relacionamento com os clientes para uma empresa. Devido à complexidade do tema, desde o início, a Artesp pensou em 2 programas para levar até você o maior conhecimento possível sobre o assunto. E o segundo programa vem pesado, com nomes de muito conceito entre os tinteiros. Nossos participantes representam empresas referenciadas pelos revendedores de tinta, de acordo com a pesquisa do tradicional Prêmio Artesp, seja pelos prêmios recebidos como destaque profissional ou pelos prêmios nas categorias de produto e relacionamento comercial. Renato Rocha, por exemplo, começou como promotor técnico e hoje ocupa a diretoria comercial da Suvinil. Bom dia, Renato, tudo bem com você? Bom dia, Rodrigão, tudo ótimo. Feliz em participar aqui da live com vocês. Felipe Colombo praticamente nasceu na indústria de tinta e percorreu todos os departamentos antes de assumir a gestão da Anjo Tintas. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, obrigado pelo convite. Bom dia, Renato, também. Carlos Viterbo trabalha há mais de 35 anos na Brasilata, empresa com uma abordagem diferente, pois vai até as lojas mesmo sendo fornecedora das indústrias. Atualmente é responsável pela gerência de marketing. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Renato, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Guilherme Jaregui é uruguaio, com larga experiência no mercado de tintas. Ele ocupa a gerência de marketing nacional da Tintas Coral. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Desculpa pelo erro na pronúncia. Tranquilo. Muito bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Com nomes tão importantes que a Artesp conseguiu reunir, não podemos deixar ouvir um pouco da experiência de cada um. Antes de iniciar, é importante lembrar que você também pode enviar as perguntas aos nossos convidados pelo chat. Não deixe também de compartilhar o link do programa com sua rede de contatos. Renato, lembro logo quando entrei na Artesp de te encontrar na inauguração de algumas lojas. Você tem uma bela trajetória dentro da Suvinil. Conte um pouco pra gente como isso aconteceu e qual a importância do relacionamento dos mais diferentes níveis para o seu sucesso. Muito legal, Rodrigo. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, participando da live. Como você disse, já são 20 anos, Rodrigo, trabalhando na Suvinil. Tenho a felicidade de ter começado como promotor de vendas ainda com 18 anos. E foram realmente anos de muito aprendizado, né? Eu tenho a felicidade de ter trabalhado em todos os níveis dentro da empresa, na trilha de carreira comercial, né? Fui consultor em São Paulo, fui gerente de vendas, depois fui gerente de vendas em alguns estados do Brasil, assumi a posição de gerência sênior no centro-oeste do Brasil, sul e o estado de São Paulo. Então, ao longo de todos esses anos, foram aprendizados muito ricos pela proximidade com os nossos clientes, com a relação com o mercado, com os nossos distribuidores, conhecendo as particularidades regionais do Brasil. E o que mais me motiva e me alegra, né, que ao longo desses anos, até a minha promoção à diretoria comercial em 2018, nada mais é do que buscar unir os lados, né? O papel do líder, em todo o tempo, eu sempre acreditei muito nisso, não é escolher um lado específico, mas sim unir os lados, e ao longo da minha trajetória na BASF, eu tive essa felicidade de encontrar portas abertas pelos nossos clientes, distribuidores, e ao mesmo tempo conseguir criar links que movam as nossas decisões para o sucesso da indústria e o sucesso dos nossos clientes. Eu tenho muito orgulho de lembrar de grandes momentos que eu vivi ao longo da minha carreira, porque fui muito feliz em poder encontrar essas portas abertas, em poder aprender com muitos dos nossos clientes, aprender com muitos dos nossos parceiros, sempre levando como um dos pilares para a nossa vida, né, que é essa conexão, esse mercado tão cheio de contato como o nosso e tão inspirador como é o mercado de tintas, me moveu até aqui. Sou muito feliz por essa trajetória, Rodrigo, muito feliz e muito satisfeito de poder vivenciar esses momentos no mercado de tintas no Brasil. Legal, Renato, obrigado. Felipe, você literalmente cresceu junto com a Anjo.
Conte para nós como foi nascer uma fábrica de tintas. Você, inclusive, é um dos responsáveis pelo nome, correto? Qual a importância do relacionamento para a sua empresa? Paz, essa história do nome aí, há controvérsias aí, mas o Beto Beto, meu pai, fundou a Anjo no dia que eu nasci, foi no mesmo dia que eu nasci, e ontem mesmo a gente estava conversando sobre a minha infância dentro da Anjo e como a gente ia nos finais de semana carregar caminhão, às vezes, para mim era uma diversão, né? Eu cresci lá dentro, mas oficialmente eu estou dentro da Anjo, dentro do mercado de tintas há 17 anos e há 7 anos como CEO à frente da empresa. Foi uma experiência muito rica, está sendo ainda uma experiência muito rica e a gente conseguiu construir uma empresa, apesar de familiar, com uma gestão bem profissional e com um nível de relacionamento e envolvimento com os nossos clientes, com os nossos parceiros muito grande. Então, me deixa muito satisfeito fazer parte dessa história, ajudar a construir a história da tinta no Brasil e compartilhar essa história com empresas e pessoas tão boas como essas que vão participar hoje aqui. Obrigado, Felipe. Carlos, como destaquei na sua apresentação, a Brasilata é uma empresa que se diferencia no mercado pelo relacionamento com os revendedores, pintores e até o consumidor final. Qual foi o motivo dessa estratégia? Bom dia a todos, né? A Brasilata, na verdade, era uma empresa que ela pensa muitas vezes fora da caixa. Então, a gente queria que a Brasilata tivesse um atendimento excelente para o mercado, né? Meados dos anos 90, de 89 para 90, José Maria, que foi nosso diretor comercial durante muito tempo, ele assumiu a diretoria comercial e queríamos, vamos dizer assim, entender um pouco melhor o mercado de tintas, né? E com isso, a melhor forma de conhecer o mercado que você atua é ir até o ponto de venda, né? E aí que iniciou nossa relação todinha com a Artesp, e que eu agradeço muito aí, desses 30 anos, já passaram 30 anos de parceria com a Artesp. E eu tenho que fazer aqui um agradecimento à Brasilata, né, à diretoria da Brasilata, porque se eu não tivesse na Brasilata, não sei se seria possível fazer todo esse trabalho de parceria. Eu sempre fui muito apoiado, incentivado a estar junto com os lojistas, que são os clientes dos nossos clientes, e muito perto da indústria também. Obrigado, Carlos. Guilherme, você, como nosso primeiro estrangeiro do Papo de Lojista, poderia nos falar quais as principais diferenças de relacionamento com os clientes aqui no Brasil, na comparação com o Uruguai? Posso sim. Na verdade, na minha visão, não existem grandes diferenças, né? Acho que nos países latinos, a parte de relacionamento ela é muito importante, né? Ela é um fator que constrói confiança, né? E acho que isso não é diferente na Argentina, ou no Uruguai, ou enfim, em qualquer outro país da América Latina. E assim, na nossa visão, né, da Axo, ela é o relacionamento ele é um facilitador, né, para a gente desenvolver, né, a própria categoria, desenvolver melhores planos junto com os clientes, né, trazer um pouco mais de valor para a indústria. Que essa deve ser, né, a busca de todos nós, né, continuar melhorando a nossa categoria de tintas e isso só pode ser feito de uma forma em conjunta, né, junto aos nossos clientes, né. Então essa é um pouco a nossa visão, né. Obrigado, Guilherme. Semana passada já pudemos ver o conceito de relacionamento com os clientes, que vai muito além do que o aperto de mãos e os cafezinhos. Chega até a aplicação de ferramentas e recursos do relacionamento pelo lojista. Por isso, pergunto a todos, o relacionamento com os clientes, como recurso estratégico, é uma ferramenta de gestão que, para ter efetividade, depende basicamente de informações apuradas dos clientes e de uma rotina de interação com eles. De forma geral, queria saber quem são os clientes, onde estão, que produtos usam e quais podem usar. Quando podem interagir conosco e como podem fazer. Se vocês concordam, quais ferramentas podem ser utilizadas para isso? E nesse momento que vivenciamos de pandemia, onde as restrições foram mais fortes,
Vocês percebem alguma ferramenta em comum que deu certo? Vamos começar com você, Renato. Rodrigo, o momento nos levou a se reinventar, né, em diversas frentes, né, e um mercado como o nosso, como você bem disse, que é um mercado relacional, né, um mercado realmente do café, do encontro, da reunião olho no olho, né, dessa intensa relação com o mercado, foi de suma importância. Todos aqueles profissionais que já possuíam contato com os clientes, relacionamento com o mercado, intensificar as ferramentas de relação com os seus parceiros de forma digital, né? Nós não encontramos outra forma a não ser nesse caminho. Na Souvenir, nós optamos, assim como todas as indústrias daqui representadas, pelo modelo do home office a partir do dia 16 de março. Isso nos levou a um cenário muito diferente, né, daquilo que nós estávamos acostumados até então, e rapidamente conseguimos nos adaptar a esse modelo, desenvolvermos ferramentas de forma regional, de forma estratégica, a manter o contato com os nossos clientes e a ampliar a relação com aqueles que nós tínhamos oportunidade de assim o fazer. Não foi algo que nos assustasse, porque ao longo do tempo eu aprendi isso no nosso mercado, né? O nosso mercado fala muito isso. Nós fazemos negócio com quem nós confiamos. Embora pareça básico fazer negócio com quem confia, ou nossos clientes que estão aqui participando da live, não é uma missão simples gerar uma atmosfera e uma plataforma de confiança. Quem possui a confiança do mercado, mesmo com a estratégia da digitalização e desse relacionamento online, como é uma realidade há mais de 100 dias, é possível manter uma relação de confiança. É possível entender qual que é o mix que o cliente precisa trabalhar e qual ação que eu preciso contribuir com ele para que o sell-out dos nossos clientes continue crescendo. Né? É sabido pelos nossos parceiros a nossa tamanha estratégia com foco no sell-out dos nossos clientes e as nossas ações voltadas ao sell-out, entendendo a regionalização do nosso país, intensificaram-se as oportunidades e construímos endereçar grandes caminhos nos últimos 100 dias com o nosso mercado, grandes aprendizados, grandes cenários nós construímos nesses momentos e sabemos que é realmente uma abertura de portas para algo que pode ser sim normal a partir de agora, né? E aqui eu trago a lembrança de grandes iniciativas, né? Quantas reuniões no Zoom, no Microsoft Teams, no Cisco Webex, essas reuniões se tornaram comuns, né? E seguramente todos aqui têm trabalhado muito mais nesse momento de pandemia, porque essas plataformas mantiveram os nossos relacionamentos. Eu ouvi um cliente nosso dizendo há alguns dias, se o coronavírus chegou para distanciar as pessoas, no nosso mercado, com a Souvenir, nós conseguimos manter esse contato e ampliar as relações. Já fizemos mais de 400 reuniões online com os nossos clientes, com mais de 2.000 pessoas participando das nossas plataformas, e de reuniões de 1h30, 2 horas, construindo realmente pontes para um futuro de sucesso. Então, junto com a digitalização, que é uma realidade para o mundo, o mercado de tintas veio nesse momento intensificando as suas ações, aprendendo com esse modelo, e eu posso hoje olhar para trás os 100 dias e realmente ter bastante orgulho daquilo que os nossos parceiros nos permitiram construir com a nossa equipe. O Instagram foi uma ferramenta que nós conseguimos dedicar muito tempo, nosso time de marketing criou uma plataforma chamada Souvenir na Sua Casa, debaixo do Souvenir na Sua Casa, diversas iniciativas, onde nós vemos os nossos clientes se apropriando dessas iniciativas com treinamentos nas suas plataformas. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo nos últimos dias, dado a relação que nós temos de longo prazo, de uma relação de confiança, olhando com suma importância o sell-out dos nossos parceiros, né, o quanto que isso é uma realidade na cultura da Souvenir, nesse momento nós tivemos condições de ampliar essa relação, mesmo que remotamente. Já retomamos com a nossa equipe a campo em alguns estados do Brasil e temos recebido grandes feedbacks dos nossos clientes. O NPS, que é uma grande ferramenta que utilizamos para escuta ativa dos nossos clientes, comprovam que realmente as nossas iniciativas foram iniciativas vencedoras, né? Essa escuta ativa do nosso cliente, entender o cenário, para com empatia, com serenidade e coragem enfrentar esse momento, foram ferramentas que fizeram total diferença para que nós consigamos olhar para um futuro, como eu disse agora, construindo pontes de um futuro de muito sucesso e que nos remete a bastante orgulho. Obrigado, Renato. Felipe, conta pra gente, o que o pessoal da Anjo tem feito aí para conseguir contornar essa pandemia?
Bom, o Renato falou muito bem, né? Muitas das ações que a Souvenir acabou realizando, a gente também realizou aqui perto, aqui dentro da nossa empresa. Logo no início da pandemia, nós tivemos um principal foco, que era a saúde. E aqui eu estou falando da saúde da Anjo, da nossa empresa, a saúde dos nossos profissionais e a saúde dos nossos clientes. Então, a gente pegou esses três caminhos do nosso comitê de crise, essas três perspectivas de saúde, e começamos a tomar algumas medidas para que a gente pudesse sobreviver a essa crise, porque lá atrás, naquele momento que tudo estourou, o cenário era muito caótico, nós não sabíamos o que ia acontecer, com lockdown total da economia, fábricas fechadas, lojas fechadas. Logo em seguida, o nosso segmento foi um segmento que foi beneficiado, porque entrou nas atividades essenciais, e acabamos retornando com isso tudo e conseguimos passar essa fase muito bem. A Anjo tomou uma série de medidas para que a gente pudesse passar isso. Agora, falando um pouquinho de relacionamento com o cliente, a crise teve os seus lados ruins, mas ela gera novas oportunidades, né? Todo problema, nós estamos aqui para solucionar os problemas dos nossos clientes. Então, quando o problema muda, a gente tem que vir com soluções diferentes, novos problemas, novas soluções. Não adianta utilizar a mesma solução do passado. E quando a gente fala em novas ferramentas digitais, como o Zoom, como o Cisco Webex, o Renato falou, a gente utilizou todas elas e continuamos utilizando e conseguimos nos aproximar muito dos nossos clientes. Agora, nós somos um povo latino e gostamos muito do calor humano. O Renato falou muito bem quando fala que o nosso mercado é um mercado do cafezinho, né? O mercado do cafezinho é o mercado do almoço, da cerveja no final do dia, aquele happy hour. Então, nós sentimos muito falta disso e agora nós estamos nos preparando como é que nós vamos voltar a nos reencontrar e para poder nos abraçar novamente, né? Claro que nesse momento não pode abraçar, mas estamos estudando como é que a gente vai fazer esse retorno gradativo a visitar os nossos clientes, porque sim, é uma ferramenta muito importante, essas lives e as comunicações que a gente tem feito online, mas falta um pouco desse contato. Nós gostamos muito de pessoas na Anjo e estamos sentindo falta. Legal. Carlos, e para vocês aí da Brasilata, como foi essa mudança, essas restrições da pandemia? O que trouxe de novidade para vocês no relacionamento? Foi um baita teste para a gente, né? Foi uma coisa muito complexa, porque a Brasilata ela é a fornecedora do segmento de tintas, né? E a gente tem esse relacionamento muito próximo aos lojistas e aos clientes. Então, a Brasilata tomou todas as medidas necessárias e cabíveis, inclusive eu estou em home office, a área de marketing, a área comercial ainda permanece em home office, mas a gente tem todos os dias entrado em contato com os clientes nossos clientes que são os lojistas de tinta, e, consequentemente, em cima disso, a gente tem tomado as decisões e nos pegou, na verdade, numa mudança, né? Porque a Brasilata, no início do ano, já começou as mudanças e, na metade da pandemia, a gente já estava iniciando a nova operação nossa em Jundiaí. Então, pegou uma mudança em geral mesmo, né? Mas, graças a Deus, as coisas caminharam bem. O mês de abril foi um mês muito ruim, né? Meio assustador, e as coisas que vêm acontecendo são assustadoras ainda. Temos que tomar cuidado, mas, graças a Deus, o mercado vem reagindo. Temos que agradecer, né? Primeiro destaque hoje, né? A palavra é gratidão. E agradecer também que o nosso segmento foi tratado como essencial. E isso, graças a Deus, está conseguindo segurar todas as empresas aí e vamos sair mais forte disso, não tenham dúvida. Com certeza, sem esperando. Guilherme, e para vocês aí da Coral, como que foi essa pandemia? Como vocês conseguiram reverter essa situação? Bom, eu acho que apresentou, né, eu acho que para todo mundo alguns desafios, né, mas quando a gente fala, né, do nosso cliente, né, e o relacionamento deles, né, com os outros stakeholders, vamos dizer, né, os outros públicos, né, que fazem parte do negócio dele, que é além do consumidor final, né, pintor e arquiteto,
a gente sempre trabalha muito próximo, né, aos clientes em termos de treinamentos presenciais, visitas à Casa Cor, treinamento de tendências, né? Então, a pandemia apresentou o desafio, né, de a gente trazer esses públicos, né, que a gente sabe que alguns têm mais facilidade do que outros, né, para o meio digital, né, para a gente conseguir continuar com esse contato e sempre o contato não direto, né, somente da Axo, mas principalmente em parceria com os nossos clientes, né. Então, basicamente a gente conseguiu transferir, né, todo o nosso pacote, né, de relacionamento com esses públicos, né, para o meio digital, com uma surpresa bastante grande, né, em termos de adesão, tá? Principalmente do público de pintores. E a gente percebeu algumas coisas interessantes também, né, o que é a interação deles, às vezes, no meio digital, ser até maior do que, às vezes, no meio presencial, né? Não sei se porque eles ficam mais à vontade de perguntar, enfim, ou porque, mas ao meu ver, o meio digital, as pessoas perderam o medo, né, e as barreiras, né, de interagir, e se tornou uma ferramenta, não substitui 100%, né, eu acho que como os colegas falaram ali, o contato físico, né, mas do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista de manter, né, esses relacionamentos nosso e do nosso cliente com esses públicos, eu acho que foram ferramentas que se provaram ser bem eficientes. Legal. Só essa primeira resposta já foi uma verdadeira aula para os nossos espectadores aqui. Espero que os lojistas tenham assistido. A segunda pergunta eu vou começar com o Felipe, que é o único daqui dos convidados que não está em São Paulo. Felipe, o Brasil é um país com dimensões continentais, tem características regionais agravadas pelas restrições em vários níveis diferentes pela pandemia. Vocês atuam de forma nacional. Como gerenciar essas diferenças e se fazer presente em tantos locais? Como as lojas de tintas podem fazer, na sua opinião, para fazer nota e ficar presente em seus clientes e que também são muito heterogêneos? Eu acho que a solução passa, nesse momento, por utilizar as ferramentas disponíveis, né? Como a gente não pode estar fisicamente presente, nós temos que utilizar as ferramentas que todos comentaram aqui atrás. E, como você falou, a gente atua de modo nacional no Brasil, então, apesar de a gente ter uma linha global de como que a gente vai atuar, nós olhamos muito regionalmente em cada cidade, em cada região, em cada área geográfica, as peculiaridades de cada local e tomamos as estratégias regionais. Nós gostamos muito de definir ações e trabalhar em parceria com os nossos clientes. Então, eu costumo falar para os nossos parceiros que a gente raramente a Anjo vai criar uma ação e jogar para todos os clientes da mesma forma, porque o que funciona aqui no Sul é diferente do que funciona em São Paulo, e é diferente do que funciona no Centro-Oeste, é diferente do que funciona no Norte do Brasil. Então, é muito importante entender as regionalidades, as peculiaridades de cada região, de cada cliente, e agir de acordo com a necessidade do cliente. Então, eu acredito um pouco nisso. Cada pessoa, cada loja, cada cliente é único e merece ser tratado como único. Legal, Felipe, obrigado. Carlos, e vocês aí da Brasilata, que também tem uma atuação nacional, como fazer para driblar essas diferenças regionais? O Felipe foi brilhante na colocação dele, né? O Brasil é feito das diferenças, né? Cada região tem de uma forma. E a Brasilata é a única empresa, na verdade, de embalagens que ela está regionalmente, ou seja, ela está atendendo todo o país. Então, a gente conseguiu fazer essa leitura e se adaptar à necessidade de cada cliente em cada região do país, né? E isso, na verdade, nos dá, sabe, um crescimento constante em relação ao mercado de tintas e a dedicação total a atender bem. Então, eu estava vendo uma live a semana passada e uma pessoa estava dizendo em relação à forma diferente, né? Dizendo que o povo do Nordeste, na verdade, ao invés de ele levar as pessoas para dentro de casa, eles gostam de sair
para a rua, né? Marca encontros de restaurante, e a pessoal do Sudeste é demais trazer as pessoas para casa. E o aumento de vendas da região Nordeste se deu exatamente por causa disso, que as pessoas se viram obrigadas a ficar dentro de casa, consequentemente começaram a olhar os problemas que tinham dentro de casa e aumentou o consumo de venda de tinta. Esse país é maravilhoso, né? Então a gente está bem adaptado em relação a essas diferenças, tá? E como eu disse, a gente, como é indústria, a gente tem que estar muito bem antenado, porque precisamos ter velocidade, né? Agilidade para poder atender todos esses crescimentos inesperados, às vezes, que o mercado dá, certo? Legal, Carlos. Guilherme, como que a Coral fez e faz ainda para conseguir atender o país inteiro de forma igualitária? Bom, eu acho que é difícil você olhar o país inteiro como uma só realidade, né? Porque foi super bem colocado, né? A gente tem situações bem diferentes nos estados, né? Tem estados que progridem ou regridem em termos de nível de abertura, né? Mas o principal para a gente tem sido preservar, na verdade, a saúde tanto dos nossos colaboradores quanto os dos nossos clientes, né? Então, a gente criou vários processos, né, para garantir que as visitas sejam seguras, né, quando tenham que de fato acontecer e não seja possível fazê-las de forma online, mas sempre respeitando, né, a legislação de cada estado, né. Então, cada estado tem medidas e tem tomado medidas diferentes e tem coisas diferentes, medidas vigentes diferentes, né, em cada um deles. Então, a gente tem olhado bastante isso com esse objetivo, né, de preservar os nossos funcionários e também os clientes, né. Porém, assim, os nossos clientes, até pelas lojas, né, de material de construção e tinta terem sido declaradas, né, como de primeira necessidade, eles também não conseguem fechar, né, nem vão fechar na maioria das regiões, com algumas exceções, né, de cidades onde teve lockdown. Então, para esses casos, a gente colocou algumas ferramentas, né, novas. Entre elas, a gente está trabalhando com o nosso marketplace, né, para tentar gerar maior venda para as lojas, né, através dessa ferramenta. Uma ferramenta 24 horas, né? Então, mesmo com a loja fechada, a gente gera oportunidades para eles. Tem um hot site também, né, com números de WhatsApp de lojas que estão trabalhando com entrega via WhatsApp também, para aqueles consumidores que não desejam sair de casa, que não vão sair de casa. E a gente também tem alguns pacotes, né, de materiais, de loja, né, para tornar a loja um ambiente um pouquinho mais seguro, né. Então, a gente olhou bastante, né, os materiais do próprio mercado, mas também criamos algumas coisas nós, conhecendo um pouco como que é a dinâmica, né, das lojas de tinta, para garantir um pouco de distanciamento, para que o consumidor, quando vá, encontre álcool gel e se sinta seguro também, né. A gente fala sempre isso, que é importante você operar com segurança, mas é importante também que o consumidor perceba isso, né. Então, às vezes, alguns materiais e algumas dinâmicas que acontecem dentro das lojas podem ajudar também o nosso cliente passar essa imagem, né, para o consumidor final, enfim, para os pintores também, né. Então, basicamente, essas são algumas das ações. Depois, mais para frente, posso comentar algumas outras. Legal, Guilherme, obrigado. Renatão, e vocês aí da Souvenir, como faz para você estar presente em todas as lojas no país inteiro? O ponto principal da nossa estrutura comercial e marketing, por exemplo, proporciona você entender melhor as regionalidades, né? E aqui eu uso como exemplo a nossa equipe no Nordeste. Nós temos uma equipe de marketing de vendas que vive no Nordeste, que conhece as particularidades da região, que está no dia a dia dos nossos clientes, entendendo as particularidades que, como já dito aqui pelo Felipe, é de suma importância você não tratar todos da mesma forma. A estratégia ela precisa ser desdobrada região a região. Quando nós nos debruçamos sobre a estratégia do Estado, nós percebemos que existem municípios dentro do Estado que precisam ser tratados de forma diferente. E nesse momento da pandemia, isso ficou muito latente, né? Se tornou ainda mais evidente.
regiões que estavam mais preparadas e que regiões que não estavam preparadas. E aí é muito legal poder falar com todos os nossos clientes que estão assistindo, porque cada um aqui acompanhou de perto o quanto que a nossa equipe esteve muito conectada com os nossos clientes. Nós desenvolvemos um treinamento de neurociências, onde um dos nossos treinamentos, foram 7 treinamentos, um deles, mais de 5.000 pessoas participaram desse treinamento, foi literalmente compartilhando com os nossos clientes as experiências de outros países, como Estados Unidos, China e Alemanha, em combater o coronavírus, em como receber o consumidor no PDV, e esse treinamento ampliou o conhecimento dos nossos clientes a nível nacional, para que todos realmente implementássemos novas formas para recebermos os nossos clientes. Enviamos centenas de PDVs no Brasil, totem de aplicação em álcool em gel, mais de 70.000 máscaras para que os pintores e balconistas tenham também uma barreira mecânica para que retomem gradualmente, principalmente os pintores, mas os balconistas que, como dito aqui, como o nosso mercado foi tratado como item de primeira necessidade, eles estão o tempo inteiro, os nossos clientes, a grande maioria deles, mais de 80% do Brasil, estão aí os últimos 100 dias com as suas lojas abertas, recebendo consumidores no PDV, e nós tomamos a decisão de apoiá-los para receber os consumidores de forma mais segura. Eu fico muito feliz de ver o quanto que o nosso mercado também se adaptou a esse modelo. E eu convido os nossos clientes aqui, participantes também, que nós possamos pensar na mudança que ocorreu ao longo dos últimos anos, mas especialmente os últimos 100 dias, no modelo de consumo. O que os nossos clientes têm falado nos cafés online do Souvenir é que o consumidor mudou muito. Ele entra na loja, o tempo dele no PDV é mais curto, ele vai mais com um objetivo claro. Como nós temos a plataforma do e-commerce desde 2017, uma plataforma robusta, ela traz hoje condições para ter uma experiência da compra no online, ir na loja para fazer a retirada ou receber em 24 horas. Então, esse misto de mudança do consumidor com o PDV, o que eu tenho visto realmente é que os nossos clientes estão abertos para essa mudança, estão abertos para essa transformação. E quem não realmente estiver com esse olhar diferente, que precisa receber o consumidor com mais segurança, que precisa desenvolver plataformas digitais para ampliar o relacionamento. Eu tenho dito aos nossos clientes no Brasil, a nossa equipe, esse é o momento de não promocionar, é o momento de se relacionar. Que bom seria que todos os nossos clientes ampliassem o seu relacionamento com os consumidores, com os arquitetos, com os pintores. Observem o quanto os pintores mudaram nos últimos 3, 4 anos, o nível de exigência dos pintores é muito maior, quanto à mecanização, quanto à qualidade de equipamentos de pintura. Ou seja, no meio desta grande transformação, os nossos treinamentos, as nossas iniciativas com os nossos clientes, nos impulsionou realmente a viver um novo modelo de servir o consumidor e os profissionais. Isso tem sido uma experiência incrível. Aqui, como o Carlinhos falou no começo, não dá para reclamar aquilo que o setor de tintas vem vivendo, porque é um momento de transformação e que nós, sem dúvida alguma, estamos nos preparando para um futuro muito melhor. Tá certo, se Deus quiser. Guilherme, vamos começar com você agora. Um traço tanto comum às lojas tradicionais é que elas se preparam durante muito tempo para receber seu cliente no ambiente físico, na loja mesmo. Com sua experiência e vendo tantas revendas pelo país, o que você recomenda como remédio para essa espera passiva, que nem sempre é satisfatória? Como o revendedor pode ser proativo para alcançar novos clientes e manter a agenda de seus clientes? No nosso contexto, manter um relacionamento ativo de verdade. Bom, uma das ferramentas que a gente impulsionou também novas, durante a pandemia, foi um manual, para ajudar os nossos clientes a entrar, dentro do mundo digital. Tem alguns deles que fazem excelentes trabalhos, do ponto de vista de mídias sociais, e tem alguns que, pela dinâmica da loja, da região onde ele está inserido, o tipo de público que compra na loja, ainda não tinha tido essa necessidade, de desenvolver essa parte, Então, a gente lançou um manual, para ajudar eles começarem a criar as contas, explicar um pouquinho como que funciona um pouco esse mundo digital. A gente criou também vários formatos, de mídias, cooperadas e de campanhas também para comprar tudo que o cliente precisa, por exemplo, para um determinado trabalho, para facilitar um pouco essa relação
entre os consumidores, né, e os compradores e as lojas, né. E como falei antes também, impulsionar também, trazer o máximo que a gente puder de visibilidade para as lojas que estão trabalhando com delivery e ao mesmo tempo apoiar também do ponto de vista físico as lojas que estão abrindo e que hoje estão abertas, até porque mesmo com a flexibilização das medidas em muitos estados e as pessoas voltando a ir mais para as lojas de bairro e mais para as lojas também um pouco mais longe, seja de tinta ou de material de construção, a gente ainda acredita que a gente vai viver durante bastante tempo, né? Ou conviver durante bastante tempo com a questão do coronavírus, né? Então, a gente acredita que isso é relevante também para o resto do ano, também para o início do ano que vem. E a gente acredita também que uma vez que o cliente começa a entrar dentro do mundo digital e começa a realizar uma parte das suas vendas de forma digital através do marketplace ou através do delivery, WhatsApp, que seja, isso não volta mais atrás, né? Então, a tendência é da gente continuar cada vez mais tentando unir, né, as duas coisas, né, que é o mundo digital e o mundo físico dentro das lojas para a gente começar a evoluir, como eu falei lá no início, a nossa categoria, né, para aproximá-la mais do consumidor final, valorizar o profissional, tanto pintor quanto arquiteto, decorador, etc., e tentar combinar esses mundos sempre em volta dos nossos parceiros, né, que são os que fazem a nossa distribuição. Legal. Felipe, você que compartilhou com a gente aí algumas ações da Anjo, o que você aconselha ao revendedor de tintas? Bom, esse caminho do digital é um caminho sem volta. E apesar do nosso segmento ainda ter muitas dificuldades e muitas barreiras para entrar no digital, eu costumo falar que se você não vende pela internet, use a internet para vender. O que eu quero dizer com isso? Hoje existem diversas ferramentas para te ajudar a vender e trazer o cliente para dentro da loja ou fazer venda. Dá para vender pelo WhatsApp, dá para vender pelo Instagram, dá para vender pelo Facebook, dá para vender pelo LinkedIn, e aí eu posso citar entre outras. Então, se você não tem um e-commerce, se você não vende pela internet, use a internet para vender. Então, eu acredito muito nisso. A gente criou dentro da Anjo um sistema chamado Arsenal. O sistema Arsenal, ele cria de forma automática para os nossos parceiros, por exemplo, posts para as mídias digitais. Então, aquele cliente que não tem uma agência digital, ele pode receber posts de forma profissional pelo nosso sistema Arsenal. Então, como o que eu quero resumir é isso. Se você ainda não tem um e-commerce, lá na frente você vai ter, mas se você não tem e não vende pela internet, use as ferramentas da internet para te ajudar a vender e te ajudar a se aproximar dos seus clientes. Quer ver uma coisa muito interessante, Rodrigo, que pouca gente faz? A experiência de consumo antigamente era... Como é que funcionava antigamente? Antigamente a gente comprava um produto, eu ia lá numa loja, comprava um fogão, trazia para casa, usava o fogão e depois eu ia criar a minha experiência. Ah, não, foi legal, não foi? O que eu achei? Hoje isso inverteu. Antes de ir lá comprar aquele fogão que eu queria comprar, eu entro na internet, olho o que as outras pessoas que compraram estão dizendo sobre aquele fogão, para depois eu decidir se eu vou comprar ou não. Então, aquela experiência inverteu a ordem. Então, o que antigamente tu comprava, tinha experiência e criava a tua opinião, hoje tu olha as opiniões dos outros para depois decidir se vai comprar. Então, por que não pedir para os nossos clientes opinarem sobre nós na internet? É de graça. E é de graça. E essa venda social, essa afirmação social ajuda muito no cross-selling, ajuda muito a atrair novos clientes. Então, existem diversas ferramentas. O coronavírus veio para ajudar a acelerar um pouco esse processo de digitalização e eu acredito que a gente precisa aproveitar isso. Ótima dica, obrigado, Felipe. Renatão, e você? O que você tem para passar para os nossos colegas revendedores?
Legal, Rodrigo. Muito do que o Felipe disse agora. Interessante o quanto que essa evolução digital, talvez o que aconteceria em 5 anos, aconteceram em 5 meses, literalmente. Né? Foi uma aceleração que jamais imaginaríamos que aconteceria. E eu tenho falado com os nossos clientes que esse é um grande momento para você usar, né, de recursos digitais para não se distanciar dos nossos consumidores. Vale aqui destacar a pesquisa que fizemos agora com aproximadamente 1.900 clientes do Brasil, onde mais de 85% deles dizem que iniciaram a venda pelo WhatsApp, que era um comportamento que não se tinha no passado. Os consumidores estão dizendo aos clientes, nós preferimos o modelo anterior, nós queremos ir até a loja. Mas enquanto eles não estão indo até a loja, o WhatsApp tem sido uma grande ferramenta, né? Tomara que os marcos regulatórios do Brasil não inviabilizem iniciativas vencedoras, como o pagamento via WhatsApp, que muitos de vocês devem ter recebido alguns dias atrás, aí, essa grande ferramenta, muito parecido com o WeChat na China, onde você faz a compra, faz o pagamento pelo WhatsApp. Isso vai, sem dúvida alguma, acelerar. Os marcos regulatórios do Brasil ainda não favorecem para que isso aconteça, tem muita discussão acontecendo em Brasília, mas, sem dúvida alguma, esse é um grande caminho, né? Nós estimularmos os nossos clientes, através das nossas plataformas que hoje nós temos dentro da Souvenir, tem sido uma grande experiência. Como eu falei, o hashtag Souvenir na sua casa trouxe debaixo dessa estratégia 5 pilares, e aqui eu quero destacar o Souvenir no meu negócio. O Souvenir no meu negócio traz informações relevantes para os nossos clientes. Já temos quase que 12 treinamentos que enveredam realmente as estratégias para a digitalização, para trazer suporte aos nossos clientes. No portal da Souvenir, aos nossos clientes, lá eles podem ter acesso a diversas formas de implementar ações no Facebook ou no Instagram ou no Pinterest que promovam a marca dos nossos parceiros em busca ao consumidor. Um dado importante, os brasileiros investem anualmente, diz alguns números, 16 bilhões de dólares em turismo fora do Brasil. Se nós imaginarmos que todos esses bilhões de dólares estão naqueles que mantiveram seus empregos, naqueles que mantiveram as suas rendas, esse é um dinheiro que nós vamos buscar na casa do consumidor. Temos que buscar o consumidor e gerar confiança para que ele pinte, para que ele tenha realmente o pintor ao seu lado, para que ele confie no pintor em estar na sua casa, né? E tudo isso vem através da digitalização. É um caminho sem volta, onde eu tenho certeza que esse é um lado positivo. Como o Felipe falou, da pandemia, toda a crise, né, promove os pontos de extrema preocupação socialmente falando, mas trouxe para os negócios grandes oportunidades. E que aqui na Souvenir nós temos acelerado, fazendo muito daquilo que eu disse no início da nossa reunião aqui, da nossa live. O foco principal é unir os lados. Como que eu consigo unir aquilo que eu tenho de recurso dentro da BASF? A BASF tem um centro de tecnologia e desenvolvimento, que é o Nono, e dentro do Onono, que é uma plataforma que nós temos no nosso escritório, promove esse nível de conhecimento. O que vale hoje é mais o nós do que o eu. Então, como que eu consigo fazer essa conexão do nós com os nossos clientes e com os nossos consumidores? Esse, para mim, tem sido um grande aprendizado e um legado que veio para ficar realmente da pandemia. Legal, Renatão, obrigado. E, Carlos, você que conhece tão bem as revendas, o que você acha dessa mudança? Como que o revendedor pode se reinventar? Eu não estou conseguindo abrir seu microfone, Carlão. Vê se você consegue abrir por aí, por favor. Deixa eu liberar. Bom, Rodrigo, eu acho que essa é a parte positiva dessa pandemia, né? Ter acelerado, ter trazido isso, como que o Renato acabou de falar, 4, 5 anos, né, para a realidade atual. Eu acho o seguinte, que está tendo uma mudança de comportamento, inclusive uma das coisas que a gente eu coloquei de pergunta numa live, que a gente tem que estar atento em relação a, de repente, se no Brasil começou, você entendeu? Não querendo fomentar isso das pessoas fazer o faça você mesmo, porque o pintor é extremamente importante no nosso segmento, mas as pessoas, a gente tem que estar atento que podem ter começado a enxergar de maneira diferente e fazendo alguns reparos de casa a própria pessoa. Aqui em casa não passou também longe disso. E em relação também à venda para a internet, vale a pena colocar o seguinte: a Brasilata ela vende para toda a indústria nacional de tinta, mas ela também tem um segmento que, quando eu voltei em 2015 do Nordeste, a gente colocou, e hoje já está no ar, é uma realidade, que chama Loja da Lata,
E a gente está fazendo venda pela internet há coisa de 2 anos já. Então, uma pergunta, eu quando estava na área de vendas, que era muito complicada de se responder, que eu ia para as reuniões e aí o pessoal perguntava assim, qual a quantidade mínima sua? A coisa de 1 ano e meio eu fui numa multinacional e eu estava lá numa reunião com 12 gerentes de produto nessa multinacional de alimentos e uma das gerentes de um produto virou e perguntou, qual a quantidade mínima? E aí, com esse novo trabalho que a Brasilato está fazendo, porque ela trouxe equipamento, tudo, se preparou para atender essa demanda de mercado, né, de novos mercados, e até para, vamos dizer assim, linhas específicas de lançamento do mercado de tintas, tá? E ela fez essa pergunta, qual a quantidade mínima? E como a gente não gostava de responder, eu peguei, virei para ela e falei assim, louco para ouvir essa pergunta, né? Falei assim, quantas você precisa? Ela, eu preciso saber da quantidade mínima. Eu falei, nossa quantidade mínima hoje é 1. Ela, como é que é? Eu falei, sim, 1. Eu posso fazer com a imagem que você quiser e com o teu nome, se você quiser. Aí vira um gerente de produto de outra linha do lado e falou, e se eu precisar de 1 milhão? Aí eu falei, a gente faz 3 milhões, dá para te atender também. Então a Brasilato também se preparou e também está nessa vibe que está sendo comentada agora, de atendimento e venda pela internet, tá? Se alguém se interessar para fazer lançamento, para promocional, a gente também tem essa agora nova modalidade de trabalho aí. A gente atende de 1 lata a milhões de latas também, tá? Perfeito, Carlão. Ó, a live até agora é uma verdadeira aula. Se você conhece algum revendedor que não esteja assistindo, por favor, mande o link para ele, compartilhe, que vale a pena. Vamos voltar às perguntas individuais. Carlão, vou voltar com você. Sua empresa não produz material acabado, mas vocês sempre estiveram extremamente presentes e ativos perto dos revendedores e consumidores. Essa vivência traz alguma lição importante? Seguramente. O que você pode dizer aos revendedores de tinta, considerando sua experiência e expertise da empresa? Bom, na verdade, esse negócio começou, a proximidade da Brasilato, como eu disse no início, no final dos anos 80, início dos anos 90, o José Maria assumiu a área comercial com uma cabeça totalmente voltada a mercado e a gente imaginava que conhecia o mercado, mas fomos ver que não conhecíamos nada. Na verdade, a gente não tinha informação para tomada de decisão. Então, a partir daí, começamos a sair para poder nos preparar para atender bem toda a indústria. E esse que foi o grande salto da Brasilato. Então, por onde que a gente tinha que começar? No ponto de venda. Foi aí que eu comecei a visitar lojas, a área comercial da Brasilato visitava as lojas, e aí eu comecei a criar relação de amizade. Isso foi da época do Chaguri, falecido Chaguri. Ele era o presidente na época. E o William, que a loja do William era 2 quarteirões na Teodoro Sampaio para cima do Vovô das Tintas, que era o Chaguri, era a Ideal Center. E o William, a gente criou uma relação de amizade que perdura até hoje. E o William começou a fazer alguns comentários, algumas coisas importantes. E a gente começou a conversar melhor e estava findando aquele ano. E o jantar da Artesp, a Cristina Potomati, a semana passada na live, fez um comentário interessante. O jantar da Artesp era um jantar de confraternização da diretoria da Artesp com as esposas. Então, eu nunca esqueço, foi em 90 isso, o William, não, desculpa, foi em 89, o William pediu para mim se eu conseguia arrumar umas latinhas de 1 quarto para ele colocar na mesa e fazer a decoração que ia chegar a todos os diretores lá. E aí eu não tinha autonomia para isso, fui lá, pedi, o Zé Maria liberou, e a gente deu um pacote de lata, e ele tem até hoje a latinha com o rótulo que ele fez. Então, ali começou o nosso relacionamento. E aí a gente começou a ir em loja, bolamos uma pesquisinha para saber como é que estava o ponto de venda, porque em cima disso a gente se preparava para atender melhor. Porque o que acontece? A diferença da indústria que presta serviço para a fábrica de tinta, ela sente muito depois. Então, o que acontece? Começava o mês, a gente com uma demanda baixa de pedido ali, e, na verdade, o que acabou acontecendo? Quando tinha o acréscimo, entrava os pedidos do lojista para a indústria,
o gargalo nosso era a parte de personalização, era fazer litografia. Então, como que a gente tinha informação, ao invés da gente pedir para os nossos clientes informações, nós passamos a passar essas informações, certo? E essas informações chegavam na Brasilata, a gente pegava, ligava para uma Basf, para uma Axis, para uma Sherwin, para todos os clientes, na verdade, que a gente atendia, e informando eles o seguinte: olha, o ponto de venda está 20% acima. Se você não colocar um reforço, vai demorar para te atender. Consequentemente, com essas informações, a gente começou a fazer a Brasilata crescer. Você entendeu? Então, a gente deve muito a essa relação que começou lá nos anos 90. E em cima disso, também teve tecnologias que a gente desenvolveu que a gente fala um pouco mais para frente, tá? Legal. Obrigado por compartilhar com a gente, Carlão. Renato, sua trajetória traz registro de ações em vários segmentos, em vários níveis do nosso mercado. Qual a sua experiência de maior sucesso que você pode oferecer como recurso para os nossos associados? Rodrigão, ouvindo aqui o Carlinhos falar, tá falando de 1990 e tal, você não tinha nem nascido, né, Rodrigo? Você fica olhando isso aí, só curioso para saber como foi. Quem dera, viu? Rodrigo, a pergunta me remete a vários momentos, né, da minha carreira, né, ao longo desses 20 anos aqui na Souvenir. Como eu falei, eu tive muitas oportunidades de aprender com os nossos distribuidores. Eu costumo dizer que o canal da distribuição, sem dúvida alguma, foi uma das minhas melhores experiências para conhecer um mercado de tintas que talvez poucos têm o privilégio de conhecer como eu conheci no Brasil todo. Com os nossos revendedores e entendendo as particularidades de cada uma das revendas, e tivemos muitos acertos, né, mas também muitos erros, né, trabalhamos muito para errar o mínimo possível, e ao longo da minha trajetória, se eu pudesse destacar talvez um dos grandes projetos que eu tive a oportunidade de acompanhar desde a segunda edição, eu falo com bastante orgulho do programa Elo do Futuro. Não é novidade para ninguém o quanto que a sucessão da empresa familiar é um tema que preocupa, né, especialmente no nosso mercado. Nós temos centenas de clientes importantes que estão numa fase importante de transição, né, daquilo que ele construiu para uma nova geração assumir, alguns já entrando na terceira, na quarta geração. E quando eu olho para o passado e vejo o quanto isso é vivo na Souvenir hoje, me dá muito orgulho. Nós criamos uma plataforma há 12 anos atrás, nós já estamos indo para a 12ª edição esse ano, onde dentro do escopo do nosso projeto aqui, que eu tenho muito orgulho de participar desde a segunda edição, como eu falei, nós trazemos informações aos filhos dos nossos clientes de um modo robusto. Nós temos uma consultoria que trabalha por trás de tudo isso, grandes instituições de ensino no Brasil disponibilizam, a Fundação Dom Cabral é uma delas, FGV. Nós trouxemos muito do conhecimento de grandes instituições de ensino para a nossa estratégia de relacionamento com os nossos clientes. Através da plataforma do programa Elo, desdobramos em um pilar, que é o Elo do Futuro, e dentro do Elo do Futuro, mais de 100 sucessores já passaram pelos nossos treinamentos, pelas nossas turmas de desenvolvimento. Alguns estão assistindo aqui a nossa live hoje. Eu tenho muito orgulho de contemplar, pessoal, o quanto que essa plataforma do Elo do Futuro traz conhecimento do mercado de tintas e que traz condições para que essa transição, que é um tanto quanto importante para a história das empresas, dado a dependência que a economia do Brasil tem das famílias, das empresas familiares, nós assumimos esse compromisso com bastante responsabilidade e hoje eu posso dizer com muito orgulho de olhar que mais de 100 sucessores passaram pela nossa plataforma. Tivemos 4 reuniões semana passada com muitos desses sucessores. Estamos iniciando uma nova turma daqui um mês e eu fico muito feliz, Rodrigo, de dentro daquilo que você me perguntou, quais são os aprendizados e que eu posso compartilhar, é o orgulho de ver a materialização do Elo do Futuro já há 12 anos como uma ferramenta de desenvolvimento e capacitação para os nossos clientes no Brasil. Obrigado, Renatão, e obrigado por falar que eu não tinha nascido em 90 também. Felipe, como você, no olhar de empresário, entende qual a melhor forma de administrar tantos recursos simultaneamente, de vários itens e produtos, gestão pessoal, logística, etc. O que os revendedores, na sua opinião e considerando a sua vivência, podem utilizar como recurso-chave para administrar a complexidade do seu negócio? Dá para responder essa pergunta com uma palavra: dados.
Eu ainda fico impressionado com a quantidade de dados e de informação que existe hoje em dia, muita gente administrando empresas por chute, por feeling, por achômetro. Eu acho que não tem mais espaço para isso. Eu costumo falar que o Brasil é um país de empreendedores, mas não é um país de empresários, não é um país de gestores. E quando a gente fala do número de empresas que abrem e fecham no Brasil no primeiro ou no segundo ano, são números assustadores. E muito disso acontece porque as pessoas não se preparam para fazer a gestão de uma empresa. Eles têm essa ideia, essa vontade de empreender, de montar um negócio, mas eles não têm a seriedade necessária para encarar uma gestão de uma empresa da forma que deveria ser feita. E eu ouço muita gente falando assim, mas a minha empresa é pequenininha, eu não preciso disso, mas a minha empresa, eu não tenho as ferramentas necessárias. Pô, cara, ferramentas necessárias, usa o Excel. O Excel é uma ferramenta democrática, simples e fantástica, dá para fazer até jogo de videogame no Excel, se tu quiser. Então, utilizem os dados para tomada de decisão, estudem sobre gestão, se aprimorem, conversem com seus clientes. É inadmissível as empresas hoje em dia, os gestores hoje em dia, não utilizarem os dados para tomada de decisão. E um projeto extremamente importante nesse processo, no nosso segmento, foi esse que o Renato comentou, da Suvinil, e eu dou os parabéns aqui publicamente para a Suvinil, para o Renato, a todos os envolvidos, porque esse projeto Elo do Futuro, ele é bastante conhecido no nosso mercado, bastante reconhecido, os nossos clientes falam muito bem desse projeto, então meus parabéns, porque o problema de sucessão de empresas familiares é realmente algo muito importante para ser negligenciado. Nós tentamos ajudar da nossa forma, comentando um pouquinho de como a gente fez o processo de sucessão aqui dentro da Anjo, que também é uma empresa familiar, porém com uma gestão profissional, e esse projeto aí é um projeto que a Suvinil está de parabéns, eu acho que não deve acabar, Renato, tem que continuar, e por muitos e muitos anos, que é um projeto de grande valia para o nosso segmento e para o Brasil como um todo. Legal, Felipe, muito obrigado. Guilherme, vivemos um momento muito diferente, né? Fomos do crescimento ao praticamente zero de atividade e parecemos estar vivendo uma volta, uma recuperação. O que você viu e vê como fator inédito neste período de pandemia e o que deve ficar de positivo para o nosso mercado? Bom, eu acho que quando a gente fala num fator inédito mesmo, eu acredito que esse crescimento gigante, né, na procura de conexão e de atividades de forma digital, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para frente, né, a Axo é uma empresa que tem um histórico muito grande de inovação. Ela surgiu lá na Holanda, desde os inícios da empresa. Ela é uma empresa muito voltada para a inovação e o Brasil não tem sido a exceção, né, em termos disso, né? Então, eu acredito que essa situação, né, e essa busca um pouco, né, por esse contato também de forma digital, apresenta uma oportunidade muito grande para o mercado, né, e para a categoria como um todo, de integrar, né, as duas funções, né? Eu não acredito que o mercado de tintas deva perder, né, pelo menos no curto prazo, a característica dele do contato pessoal, né? Até pela complexidade que a categoria tem para algumas pessoas, até por como a venda é feita, né, de forma assistida na maioria das lojas. E eu acho que a gente, como empresa, está se preparando para justamente aproveitar as coisas que a gente já vem fazendo do ponto de vista de loja, né, transformando a loja numa loja um pouco mais fácil, desde o ponto de vista de navegação, de escolha de produto, de uma forma que ela conversa melhor com o nosso portfólio e com a forma na qual a gente enxerga a nossa categoria. E, de alguma forma, né, o mundo digital, que já conversava, né, com isso, agora ganhando muito mais relevância,
desde o meu ponto de vista, se torna uma grande oportunidade, né, da gente poder fazer conversar, né, as duas coisas e, como sempre do lado do nosso cliente, né, sempre do lado dos nossos parceiros, entender como que a gente pode ainda alavancar as lojas deles mais, né? E o que eu vejo, né, que a partir de agora, né, já está acontecendo e vai continuar essa interação, né, entre os dois mundos, né? Eu acredito que a gente precisa se preparar para isso, não só como indústria, mas também como categoria, né? Legal, obrigado, Guilherme. A live de hoje está sendo uma verdadeira aula, volto a repetir, porque está sensacional o conteúdo. Não estou conseguindo nem fazer as perguntas que estão aqui no nosso comentário. Eu vou entrando aqui na parte final, queria agradecer a presença de todo mundo e fazer uma última pergunta, aproveitar e pedir para vocês deixar um recadinho final. Como que vocês veem a Artesp neste momento? O que vocês pediriam para a associação desenvolver, considerando que somos para contribuir rapidamente para a melhoria do nosso setor? Importante voltar a falar, eu falo todas as semanas, que a Artesp agora é nacional. Vamos começar com você, Carlão, que já tem um relacionamento antigo com a Artesp. Qual que é a sua opinião sobre a associação e o que ela pode melhorar nesse momento? Olha, Rodrigo, como que eu comentei, há muitos anos a gente está acompanhando, né, a Artesp. Eu tive o prazer de conviver com todas as diretorias todos esses anos, 30 anos, todos os presidentes, né? E só parabenizar, porque na verdade é o seguinte: teve até uma passagem em 2010, a Brasilata ia abrir a então unidade de Recife, e eu fui convidado para ir para lá para abrir essa unidade. E aí nesse ano o Almilcar o Bica, né? Foi assumir, na verdade ele estava assumindo a presidência da Artesp. E aí, o que ocorre? O auditório da Artesp estava ocupado e não tinha local para poder fazer isso. Ao invés da Artesp alugar, eu ofereci, né, como acordo com a direção da Brasilata, o nosso auditório lá, e aí esteve todo mundo lá. E aí, no meio da posse do Almilcar, eu fui homenageado, né? E eu recebi lá uma placa da Artesp, em que eu coloco ela bem aqui em cima, né? E eu fiquei muito emocionado por isso, né? E na época, o Icasati até virou e falou assim: nós estamos perdendo um parceiro e tal. Aí eu virei e falei para ele assim: a gente não está perdendo um parceiro, vocês não estão perdendo. Na verdade, eu estou indo para o Nordeste, quem sabe a Artesp vira nacional e você já tem um braço lá para a gente trabalhar junto. E parabenizo toda a equipe, o presidente hoje, que é o Ricardo, grande cara, grande amigo, Salvador, você, Daniel, aí, que belo trabalho vocês estão fazendo, e isso é muito importante para o segmento tinteiro, porque a gente olha no Brasil todo, como a gente tem fábricas espalhadas pelo país todo, a necessidade que tem os pontos de venda, os lojistas, de ter informações, ter, na verdade, toda essa assessoria que vocês dão. Parabéns, e eu acho que vocês estão no caminho hiper certo, tá? Obrigado, Carlos. Obrigado pela participação e pela atenção com a gente. Guilherme, como você vê a Artesp nesse momento e, na sua opinião, o que ela podia fazer para os revendedores nacionalmente? Bom, um dos desafios que a gente sempre discute e a gente leva muito essa bandeira, né, dentro da nossa empresa é de transformar a tinta, né, num produto de decoração, né? Ela já é para muita gente, mas ela ainda a gente acredita que ainda tem uma oportunidade, né, de começar a concorrer mais, e se falou disso um pouco mais cedo, né, com outros mercados também, né? Quando a gente pensa em decorar, pensar na tinta como e a função que ela tem dentro da decoração, né? Com isso também, né, vender produtos relacionados com decoração, com combinação de cores, tendências, etc., mas também com performance. E eu vejo a função da Artesp no apoio a essa indústria, né? É uma forma, né, de da gente alavancar a nossa categoria, a gente fazer crescer um pouquinho o bolo, né, e a gente continuar trazendo mais negócio, né,
principalmente para os lojistas, para a indústria, né, mas também para as outras pessoas envolvidas, como, por exemplo, pintores, arquitetos. Eu acho que assim é um benefício conjunto, né, que a indústria tem. Então, desde meu ponto de vista, eu acredito que na medida que a gente consegue trazer essas características de performance e decoração para a nossa indústria, a gente acaba alavancando mais a categoria de tintas como um todo. Isso beneficia desde o Carlos, né, e os fornecedores nossos, até lá na ponta, o pintor e principalmente também o consumidor final, na hora que ele tem um melhor resultado, né? Guilherme. Felipe, você que já correu, já nadou, já fez tudo hoje, o Daniel nem acordou aqui ainda do meu lado. Obrigado pela sua participação e conta pra gente o que a Artesp pode ajudar. Primeiro, dar os parabéns. Eu acho que essa live já é uma forma de ajudar o mercado, trazendo informação e conhecimento para todos do ramo. Mas eu concordo com o Guilherme que o consumo per capita de tinta no Brasil ainda é muito baixo comparado com outros países. E falando em Estados Unidos, em Europa, o consumo ainda é baixo e a gente precisa aumentar o tamanho dessa pizza, desse bolo. Então, nós soubemos muito bem que quando a gente pinta um ambiente ou pinta uma casa, a gente consegue mudar todo o clima daquele local, daquela casa, daquele lar. Então, é o sonho do brasileiro, o sonho de todos os brasileiros é ter uma casa, e ter uma casa pintada e bem arrumadinha pode ser um sonho ainda muito melhor. Então, eu acredito que ajudando a aumentar essa pizza, aumentar o consumo de tinta e mostrando a importância da cor na vida das pessoas é um bom caminho que a Artesp pode se envolver. Obrigado, Felipe. Renatão, meu parceiro, obrigado pela sua participação, pela sua atenção aí, pelo tempo desperdiçado. E conta pra gente aí como a Artesp pode ajudar, na sua opinião. Legal, Rodrigão. Tempo investido aqui, né? Estão investindo um tempo muito legal, feliz aqui, parabenizar vocês pela iniciativa também, mais uma vez. Acho que dentro da linha daquilo que o Guilherme disse, o Felipe, o Carlinhos, nós contamos com a Artesp para que essa pizza aumente de tamanho, né? Eu tenho certeza que, como associação, eu sugiro que sejam encontrados embaixadores da Artesp no Brasil, né? Seria muito importante se outros lojistas aí espalhados no Brasil pudessem se unir a essa iniciativa. Acredito que essa pode ser uma alternativa criada pelo Ricardo, pelo Salvador, né? O Daniel, vocês quatro aí que eu vejo sempre muito engajados, né, com essa transformação da Artesp, que é uma realidade, né, uma Artesp muito engajada com o mercado, isso é fato. Eu entendo que para que essa pizza seja maior, para que esse mercado tenha ações mais voltadas para trazer mais apoio ainda aos pintores, né, promover mais conhecimento aos arquitetos e trazer esse engajamento com o lojista para priorizar vender além simplesmente da lata de tinta, né? Nós precisamos trazer para o consumidor o quão é bom investir menos com a pintura, porque dentro das pesquisas mostram quanto que a pintura é um investimento menor para deixar a sua casa muito melhor, né? Então, eu tenho certeza que para que isso se materialize no Brasil, sugiro que realmente sejam desenvolvidas aí posições de embaixadores da Artesp ao longo do Brasil, porque seguramente vai ser uma forma de acelerar mais revendas vivendo esse propósito. Precisamos de um novo propósito para o mercado de tintas no futuro, para transcender realmente essa barreira de ser um item de construção. Nós precisamos vencer essa barreira, dar um passo à frente. Eu tenho certeza que a Artesp vai poder contribuir com que isso aconteça no médio prazo. Legal, Renatão. A gente está negociando já, vão ser diretores regionais, é a nossa ideia. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Lembrar que o programa fica aqui no Facebook, e essa semana a gente criou um canal no YouTube que chama Artesp TV, e temos também o canal no podcast, que é o podcast da Artesp. Para quem não conseguiu ver, vocês podem compartilhar lá e escutar essa verdadeira aula que tivemos hoje. Tá? Muito obrigado pela participação de todos, fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima semana. Tchau, tchau, muito pessoal. Obrigado, Rodrigo, parabéns. Valeu. Yeah.